Muito bom dia, bom sábado para todo mundo. Estamos mais uma vez reunidos para ler a palavra de Deus, para buscar da sua presença, através das escrituras, para que Ele fale conosco. Seja muito bem-vindo nessa live da Bíblia aí, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre você em nome de Jesus Cristo, viu? Um oi para todo mundo aí, tô vendo a Brenda, a Aline De Luca, Felipe e Jéssica, Deus abençoe. Mariane, Magna, muito bem. Bem-vindos todo mundo. Raíssa Varela, Deus te abençoe. Naldo Bernardo, tantas pessoas. Vamos nessa, vamos firme. Dia 69 de 100. Que Deus possa nos abençoar, que a glória dele possa vir sobre as nossas vidas. Que você tenha um sábado abençoado também, na tua casa, com a tua família, ou se você está no teu trabalho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Vamos nessa? Muitas pessoas aí escrevendo, aí ó, galera da Pedra pra Rocha, o CT da Pedra pra Rocha, Deus abençoe vocês, um abraço para todos vocês em nome de Jesus. Muitas pessoas, nesse retorno de algumas atividades, não conseguem mais acompanhar ao vivo, porque estão trabalhando no horário da live, assistem um pouquinho mais tarde ou durante o dia, e aí... Hoje, no sábado, alguns estão podendo aqui estar de novo, então bem-vindo de volta, você que está ao vivo aqui hoje também, tá? Vamos orar ao Senhor, pedir que a presença dele venha sobre nós, que ele fale conosco. Tá sem som? Uma moça está dizendo que tá sem som, é verdade? Ou é o teu volume que deve estar baixo aí? Muito bem. Comunidade Internacional da Zona Sul, Deus te abençoe. Muito bem. Sabadão, é isso aí, Thaís. Glória a Deus. Cássia de Portugal. Tá com som, gente? Muito bem, uma moça está me dizendo que está sem som aí, eu acho que deve ser o seu volume que está baixo aí então, minha irmã. Vamos orar ao Senhor? Vamos buscar Ele, vamos buscar a presença dEle? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que a Tua presença e a Tua glória venha sobre nós, que o Senhor possa revelar da Tua majestade sobre as nossas vidas através da palavra de Deus, através das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, vem e se manifesta aqui, abre o nosso entendimento mais uma vez para que nós possamos ouvir a Tua voz, e a Tua voz não seja direção, a Tua voz não seja alimento, Senhor, a Tua voz nos sustente, Pai. Vem sobre nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifeste Teu poder e autoridade em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos continuar mergulhando naquilo que Ezequiel tem para nos mostrar? Vamos mergulhar naquilo que o Senhor vai nos falar hoje através do livro de Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel, como a gente já viu, mais um profeta, e o profeta é aquele que tem algumas funções da parte de Deus. O profeta é aquele que alerta o povo para que o povo se arrependa, ou seja, confronta o povo para que o povo viva em arrependimento. O profeta é aquele que fala através do povo para Deus, ou seja, um intermediário, tenta ser um intermediário. Isso não funciona muito com Jeremias, não está funcionando com Ezequiel, porque já tinha chegado num ponto, no topo, aquilo que Deus podia aguentar de imoralidade de Israel. E profeta é aquele que vê e fala o que vai acontecer no futuro. Ezequiel, especificamente, ele é um cara que tem visões que você fala, meu Deus, cara, não estou conseguindo discernir com palavras humanas o que ele está tentando descrever. Como, por exemplo, você lembra lá em Ezequiel 1? Eu vou até te mostrar um desenho aqui, que é um desenho, uma tentativa de desenhar aquilo que Ezequiel viu. Lembra que ele viu os 4 seres viventes, acima dele o trono de Deus, as rodas. Então, eu vou te mostrar um desenho aqui, quer ver? Vou te mostrar, olha lá. Por exemplo, olha lá, isso aqui é uma figura de Ezequiel capítulo 1. Só para você ver, tá? Olha lá, os 4 seres viventes, eram 4 seres, cada um com 4 faces, as asas se tocando, as rodas os acompanhando, e o trono acima do firmamento, sentado no trono, aquele que veio para julgar, uma figura como de brilho, de arco-íris acima dele. Então, não quer dizer que é exatamente isso, mas isso já dá para ter uma ideia. Se você for nessa análise, parece um carro, né? Parece uma carroça, ou seja, aquilo que move a glória se movendo de um lado para o outro, tá bom? Então é só um desenho aí para você ter um pouco mais de ideia e de figura daquilo que Ezequiel viu em Ezequiel capítulo 1, sentado lá no rio Quebar, na Babilônia. Nós vimos que Ezequiel é um profeta que foi levado para o exílio, foi levado para o cativeiro. Então lá no capítulo 27, o que a gente vai começar a ver agora então? Ele está falando primeiro ele falou, voltando um pouquinho no capítulo, nos capítulos anteriores,
Primeiro ele está falando de Jerusalém e Judá, como meretrizes, como pessoas que se desviaram de Deus. Então primeiro é a sentença sobre Judá e sobre Jerusalém. Depois a sentença sobre as nações. E aí ele vai falar sobre duas nações, as mais imponentes daquela época, as mais fortes naquela época, que estavam distantes mais um pouquinho de Judá, que é Tiro e Egito. Então ele vai falar a sentença sobre o Egito, a sentença sobre Tiro. Ele falou para todos os povos ali ao redor, Edom, Amon, Filístia, todos os mais próximos, e agora ele está começando a falar para os mais distantes. No sentido que Deus vai vir e julgar todas as nações, Deus virá e corrigirá todas as nações. Então o capítulo 27 começa falando sobre Tiro, por exemplo, a lamentação sobre Tiro. Tiro, hoje é do capítulo 27 ao 40, tá? Dia 69. Tiro, você que habita nas entradas do mar, você que negocia com os povos na terra, ou seja, você que vive do comércio marítimo, no teu coração estão os teus limites, versículo 4. Ou seja, vocês vivem de acordo com o que o coração de vocês manda, vocês vivem de acordo com o que o coração de vocês dita. Aí ele começa no versículo 4, 5, 6, fazendo uma analogia de uma construção de um navio, como que Tiro se construiu. Então, por exemplo, fabricaram o teu convés de madeira cipestre, teus remos de carvalho, do linho fino do Egito foi a tua vela, versículo 7. Versículo 8, os moradores de Sidom são os teus remeiros, os teus pilotos, ou seja, você é grande, você tem riqueza. Versículo 13, Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores, em troca de mercadorias, te davam escravos e objetos de bronze. Você era grande, Tiro. A Síria negociava contigo, versículo 16. Judá e Israel também negociava contigo, Damasco negociava contigo. Então está mostrando a grandeza, a imponência. Olha só, as tuas riquezas, versículo 27, as tuas mercadorias, juntamente com a multidão do teu povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Então ele está mostrando, Deus também virá com justiça sobre Tiro. Aí ele profetiza especificamente contra o rei de Tiro. E agora a gente vai ver algo muito interessante, porque ele não vai falar só contra o rei de Tiro. Na verdade, ele vai falar sobre quem comandava o rei de Tiro. E aí a gente vai tentar entender quem é, vai ser fácil de entender, tá bom? Então ele está dizendo, príncipe de Tiro, versículo 21 do capítulo 28. Visto que você se eleva o teu coração, dizendo que você é Deus, você não passa de homem, você não é Deus. Ou seja, você está se achando como Deus aí, o príncipe de Tiro? Que história é essa? Só porque versículo 4, você adquiriu ouro, prata nos teus tesouros, sabedoria e entendimento. Agora você aumentou tuas riquezas, você elevou teu coração, versículo 5. Como assim? Você pensa no teu coração, versículo 6, ser como Deus. Ou seja, quem rege o rei de Tiro está levando a pensar que ele é como um Deus, porque ele cresceu em sabedoria, em entendimento, em riqueza. Agora, isso vai, versículo 8, te fazer descer a cova. Você vai morrer da morte dos traspassados no coração dos mares, porque você é como homem somente. Aí, ele vai começar no capítulo 28, versículo 12, fazer uma descrição, que quando você começa a ler, calma aí, não é só do rei de Tiro que ele está falando. Vamos entender de quem ele está falando? Versículo 12. Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz assim: você é sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus. Ou seja, o rei de Tiro estava no Éden? Não, de quem que ele está falando? Daquele que influenciava o rei de Tiro, do inimigo, de Satanás, do diabo. Você estava no Éden, jardim de Deus, todas as tuas pedras preciosas te cobriam, você tinha imponência, sardásio, topázio, diamante, etc. Você, versículo 14, era querubim da guarda ungido, permanecias no monte do Senhor, no brilho das pedras andavas, tinha majestade, perfeito você era nos teus caminhos, desde que o dia que você foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Ele está fazendo um paralelo com o que aconteceu com o rei de Tiro, mas na verdade ele está falando mais fundo, para quem manipulava o rei de Tiro, está falando para o próprio Satanás. Se elevou o teu coração por causa da tua formosura, versículo 17. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu esplendor, então lancei-te por terra. Pelas multidões das tuas iniquidades, versículo 18, pela injustiça do teu comércio, você profanou o santuário. Pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, te reduziu a cinza sobre a terra. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Você vem a ser objeto de espanto e jamais vai subsistir. Então ele está falando para Tiro, mas na verdade ele está vendo a raiz
daquilo que agia na vida de Tiro, tá entendendo comigo? Aí ele continua com outro povo, o povo de Sidom, mesma coisa, povo de Sidom, eu serei glorificado no meio de ti, versículo 22, enviarei contra ela, Sidom, peste, sangue, traspassados cairão no meio dela. Versículo 25, mas eu vou congregar a casa de Israel dentre os povos, os quais estão espalhados, habitarão seguros, edificarão casas, plantarão vinhas, habitarão seguros. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está falando das ruínas das nações, ele está mostrando um olhar de esperança, a gente vai continuar vendo isso mais para frente. Então ele falou sobre Tiro, uma grande nação mais distante de Judá, porém importante. Agora outra grande nação mais distante de Judá, porém muito importante, Egito. E ele vai falar como o Egito vai cair também. Egito, olha o que ele fala do faraó. Assim diz o Senhor, versículo 3. Eu estou contra o faraó, rei do Egito, crocodilo enorme. Crocodilo enorme, de novo está falando de Leviatã, do próprio Satanás, né? Então é a figura do crocodilo enorme, do monstro marinho, daquele que está no mar, tudo bem? Porei anzóis nos teus queixos, versículo 4. Farei os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, ou seja, você vai passar dificuldade, versículo 5. Te lançarei para o deserto, você e todo peixe dos teus rios, vocês vão para o deserto, e lá não dá para viver, né? E saberão todos os moradores do Egito, versículo 6, que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então, que de novo, ele está mostrando que o Egito seria atropelado pelo poder de Deus ou pela mão de Deus. Através de quem? Versículo 18. Filho do homem, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez com que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Ou seja, lembra que eu já te falei que Nabucodonosor, na verdade, era só um instrumento, ele estava sendo usado para que Deus pudesse fazer o que ele queria com as nações? Então, ele também já me prestou grande serviço em Tiro. E agora, versículo 16, assim diz o Senhor, eis que eu darei a Nabucodonosor a terra do Egito, ele levará sua multidão. Naquele dia, versículo 21, farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Então, de novo, tudo caminha, toda a destruição, inclusive das nações, caminha para um plano de redenção de Deus. Ele tem um plano de redenção. Então, ele continua dizendo no versículo 30, o Egito vai ser conquistado pela Babilônia. Ele diz assim, versículo 2, gemei naquele dia. Versículo 3, porque está perto, o dia do Senhor está perto. A espada, versículo 4, virá sobre o Egito. Haverá grande dor na Etiópia quando caírem os traspassados no Egito, um povo ao lado ali. Então o que ele está dizendo? Cairão os que sustêm o Egito, versículo 6. Será humilhado o orgulho do seu poder. Cairão a espada, diz o Senhor. Então de novo, ele gasta alguns capítulos, como fez com Tiro, porque é uma nação importante, ele gasta alguns capítulos falando da destruição especificamente do Egito, como o Egito iria ser destruído. Versículo 10, eu farei cessar a pompa do Egito, a imponência do Egito, através de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu secarei os rios, versículo 12, eu venderei a terra. Versículo 13, destruirei os ídolos, não haverá príncipe na terra do Egito. Então, de novo, é uma figura de atropelo mesmo. O Egito vai ser julgado também. Versículo 21, eu quebrei o braço de Faraó. Ele não foi atado, nem tratado com remédios, ou seja, não tem cura. Eu quebrei o braço, quebrei a força dele, isso que ele está querendo dizer. Versículo 24, eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei na mão a minha espada. Então ele vai pôr força no rei da Babilônia. A gente já leu que a Babilônia também cairia, mas ele tá descrevendo ali o que iria acontecer, porque ele é profeta, né? Então ele continua dizendo no capítulo 31, qual seria o destino do Egito? Que destino o Egito tomaria? Ele diz assim, versículo 2 do capítulo 31. Diz ao faraó, quem é semelhante na tua grandeza? Você não é grande? Mas lembra também que a Síria era grande. Versículo 3, e a Síria vai cair. É isso que ele está dizendo. Então, versículo 5, a Síria se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Eles eram grandes, mas também caíram. Agora, versículo 10, assim diz o Senhor, como sobremaneira se elevou e se levantou o topo, seus ramos grossos e espessos, seu coração se exaltou,
eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhes dará tratamento segundo merece sua perversidade, eu os vou julgar e vou lançá-los fora. Então, mais uma vez, qual que é o destino do Egito? Também vai se passar o trator em cima do Egito. Por isso que Jeremias estava naquele desespero, falando, gente, a gente saiu foi liberto de não ter que ir para o cativeiro na Babilônia, vocês estão fugindo para o Egito. É isso mesmo, vocês estão indo para o Egito se refugiar, sendo que tudo isso que a gente está lendo aqui iria acontecer com o Egito. E Isaías tinha a mesma visão, Isaías tinha a mesma direção, porque é o mesmo Deus, né? Óbvio, é a mesma direção que vem do Pai. Então a gente vê em Isaías e em Ezequiel semelhanças de discurso, porque eles estão recebendo da mesma fonte, da mesma revelação. Um está lá na Babilônia, já no cativeiro, escrevendo o que vai acontecer, e o outro não foi para a Babilônia, está tentando ainda alertar Jerusalém, e mesmo assim está dizendo a mesma coisa, é a mesma linha de pensamento, é óbvio, porque é Deus quem está revelando, tudo bem? Aí ele vai para o capítulo 32, qual vai ser a lamentação contra Faraó? Então primeiro, como ele fez com Tiro, ele fala contra a nação, ele fala qual é o destino da nação, e agora vai falar diretamente para o cabeça da nação, Faraó. Ele diz assim, Faraó, você foi comparado a um filho, versículo 2, a um filho de um leão entre as nações. Você era forte, mas você não passa de um crocodilo nas águas. Olha, mais uma vez Leviatã aí, tá? Você acha que é leão, mas você é um crocodilo nas águas. Você acha que tem poder, mas não. Você agita as águas, turvando com os pés, você suja os rios. Ou seja, você só traz sujeira. Não tem brado de leão que no meio da guerra para você. Você só causa tumulto, confusão e sujeira. É isso que Ezequiel está falando de Faraó. Então, versículo 3, estenderei sobre ti a minha rede, no meio de muitos povos, te puxarão para fora na minha rede, te deixarei em terra, no campo aberto, ou seja, você vai ficar abandonado. Versículo 6, com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, elas se encherão as correntes, ou seja, você vai viver grande ruína. Quando te extinguir, versículo 7, eu cobrirei os céus. Ou seja, você vai sumir a tua história dos céus, Faraó. Versículo 11. Assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá contra ti, farei cair a tua multidão. Então, mais uma vez, a gente lê, parece que é repetição, e é mesmo, para mostrar, cara, Deus sabia tudo. Deus tinha um plano completo de tudo que ia acontecer. Foi os homens que não quiseram ouvir, mas os profetas estavam alertando, tudo bem? Aí ele diz assim, o egípcio, ou o Egito, vai ter um local de encontro com as outras nações que estão no além, né? Ou seja, com as nações que também já não existem, que um dia foram grandes e deixaram de existir. Ele diz assim, ó, versículo 18, chora sobre a multidão do Egito. Egito, a quem que você vence com a tua beleza? Desce e deita-te com seus incircuncisos, ou seja, você perdeu a tua beleza, Egito. Quem que você acha que você é maior, mais belo que quem agora? Desce e se deita com os incircuncisos, ou seja, você foi colocado com os incircuncisos. Quem são esses? Ali, por exemplo, no local dos mortos, deixa eu ler o versículo 21. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhe gritarão do além, ou seja, já não existe mais, já está no além. Desceram lá, jazem os circuncisos que foram passados à espada. Antes eram imponentes, agora são mortos, estão no além. É isso que ele está dizendo, está falando de maneira figurativa. Quem que está lá? Ali, por exemplo, está a Síria, com todo o seu povo. A Síria, que era uma nação gigantesca, grande, na verdade, os tiranos que levaram cativo Israel, agora já estão no além, ou seja, já deixou de existir. Ali ele vai falar várias nações que eram fortes, mas que iam deixar de existir. Versículo 24. Ali está Elão, contra todos que estão ali juntos na sepultura. Ali estão, versículo 26, Meseque e Tubal. Versículo 24, ali também está o Egito. Ali, versículo 29, está Edom. Ali estão os príncipes do norte. Ali está o próprio Faraó. Ou seja, tudo deixou de existir. Deus veio, agiu e interviu. Até aí, então, termina uma parte onde ele fala das nações, e agora vai vir uma parte onde a realidade começa a acontecer. Porque o profeta vai descrever que ele está num local, de repente chega um cara meio esbaforido, ou meio remanescente, trazendo a notícia, a cidade foi invadida, a cidade foi destruída, Jerusalém foi esmagada.
E aí Deus levanta e diz assim: Ezequiel, eu te levantei como atalaia. Eu te levantei para trazer essa notícia. Não tenha medo, fala. Por quê? Porque ele está só descendo a lenha nas nações. Ele faz meio que um intervalo, um respiro para dizer, olha, Deus que está mandando falar. Então ele vai falar, e aí do 33 para frente, principalmente a partir do 34, a gente vai começar a ver Deus manifestando o seu poder de fazer coisas novas. De fazer coisas novas. Então Deus sempre pode fazer coisas novas. Independente da realidade, Deus sempre tem algo novo. Essa é a nossa frase de hoje. Independente da realidade, Deus sempre tem algo novo. Sempre é uma nova oportunidade, sempre é uma porta nova aberta, sempre é o novo de Deus. Então nós vamos refletir um pouco sobre as novas coisas de Deus agora nesses próximos capítulos. Primeiro, então, é aquela pausa, mas ele vai mostrar qual é o dever dele. Então vem a minha palavra do Senhor, versículo 2, e diz assim: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e tomar um homem dos seus limites, e constituir por atalaia, ou seja, quando eu levantar um homem para avisar, vendo ele que a espada vem sobre a terra, ele tem que tocar a trombeta e avisar o povo. Eles já sabiam que o atalaia fazia isso, ele ficava em cima do muro com uma trombeta, tipo um alarme. Vindo a espada, ele tocava a trombeta para o povo se acertar. Aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, versículo 4, a espada vai vir sobre ele, seu sangue estará sobre a sua cabeça. Tudo bem? Ou seja, se a pessoa ouviu o alerta e não quiser atender o alerta, aí problema de cada pessoa. Agora, se quando vier o perigo, versículo 6, e o atalaia não tocar a trombeta, o povo não for avisado, o sangue vai ser demandado do atalaia. É responsabilidade do atalaia, então, avisar. Então, é isso que ele está falando para Ezequiel. Ezequiel, cumpre o teu papel, cara. Avisa. Cumpre o teu papel. Toca a trombeta. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. Mas esse sangue não vai estar nas tuas mãos. Então, o que ele diz, versículo 7? Olha aí o ministério de novo abençoado de irmãos queridos que eu amo tanto. A ti, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Você, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Avisa, faz a tua parte, é o que você tem que fazer. Tudo bem? Agora, se eu disser ao perverso que ele vai morrer, versículo 8, e você não fala nada, o sangue vai ser demandado de ti. Ou seja, atalaia é aquele que se levanta para falar a verdade. Agora, se você falar o perverso, versículo 9, para que ele se converta e ele não se converter, você livrou tua alma. Não é mais responsabilidade tua, ou seja, dá o recado. Se a pessoa vai atender ou não, vai atender, vai respeitar, vai obedecer, aí já é a pessoa. Lembra que Ezequiel traz o conceito do indivíduo? Então, Ezequiel, faz a tua parte. Olha só, o versículo 11. Então, olha que interessante esse conceito do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso. Mas eu tenho prazer em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Então todo esse alerta tinha uma missão. Deus está dizendo, não é que eu tenho prazer em eliminar o perverso e passar o trator e acabar com Judá, acabar com as nações, não. Agora, se ele se converter, ele vai viver. Então, versículo 11, convertei-vos os vossos maus caminhos, por que vocês têm que morrer, casa de Israel, por quê? Por que vocês têm que se entregar dessa maneira? Agora, versículo 13, quando eu disser ao justo que ele vai viver, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidades, eu não vou ter memória das suas justiças, ele vai morrer na iniquidade que ele pratica. Então o que ele está dizendo, mais uma vez, decisão individual, não adianta você ouvir uma vez, não, você é justo, você está salvo, e você entrar em iniquidade, tudo bem? É isso que a Bíblia tá nos alertando e mostrando aqui. Aí, a casa de Israel vai vir ter um castigo. Lembra que eu disse para você que nesse capítulo Ezequiel recebeu uma visita de um cara meio chegando ali dizendo que a cidade caiu? É agora. Versículo 21. No ano do 10º do nosso exílio, ou seja, aos 5 dias do 10º mês, está contextualizando. Veio a mim um homem que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Então chegou até ele um cara que chegou na Babilônia, falando, caiu a cidade, fomos invadidos. Ora, a mão do Senhor já tinha estado sobre mim à tarde. Ele já tinha falado que alguém ia vir falar comigo antes que ele viesse. Por isso que eu já não fiquei em silêncio, por isso que eu já estou avisando antes, ele está falando. Então a palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam dizendo, não, Abraão era um só. No entanto, ele possuía a terra, a gente vai possuir, a terra já nos foi dada, fiquem tranquilos, ou seja, a gente não precisa se preocupar muito não.
E ele está dizendo assim: agora diz o Senhor, comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue, porventura vocês vão possuir a terra? Será que sem conserto? Será que sem arrependimento? Será que sem posicionamento vocês vão possuir a terra? Então mais uma vez, a cidade caiu já agora, mas mais uma vez ele está tentando mostrar para o povo que eles tinham que se consertar. Tudo bem? Assim diz o Senhor. Versículo 27. Não, versículo 26, deixa eu ler. Vocês confiam, vocês se confundem na sua própria espada. Vocês cometem abominações, vocês contaminam cada um a mulher do outro. Assim diz o Senhor, tão certo como eu vivo. Os que estiverem em lugares desertos vão cair à espada. Os que estiverem em campo aberto vão ser entregues às feras. Os que estiverem escondidos em fortalezas e em cavernas vão morrer de peste, ou seja, ninguém vai escapar. Quanto a ti, filho do homem, versículo 30, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e na porta das casas. Deixa eu ler isso de novo. Quanto a ti, você virou comentário da galera. Isso que ele está falando para Ezequiel. A galera está falando de ti nos muros, nas casas. Por quê? Porque você trouxe visões, você falou que ia acontecer e agora aconteceu. Você agora está sendo reconhecido. Eles vêm a ti, eles vão vir a ti, versículo 31. Como o povo costuma vir. Vão se assentar diante do meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não colocam em obra. Pois com a boca professam amor, mas o coração só quer o lucro. Ou seja, teu nome está sendo reconhecido. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão seguindo já o que está dizendo, Ezequiel. O fato é que teu nome está sendo reconhecido. Você já virou assunto das rodinhas dos muros, das rodinhas das portas das casas, porque, é claro, você profetizou e tudo começou a acontecer. Mesmo assim, o povo ainda não escuta. Eis que você é para eles como quem canta canções de amor. Tem voz suave, toca bem. Eles ouvem as tuas palavras, mas não a colocam em obra. Mas, quando vier isto, e isto vem, ou seja, quando se cumprirem as palavras que você está dizendo, então saberão que houve no meio deles um profeta. Oh, meu Deus, que medo, hein? Você só acordar depois. Que medo vocês falar depois. Cara, bem que me avisaram. Bem que Ezequiel falava que era pra gente se arrepender. Como é ruim você só acordar depois de um conselho. Poxa, bem que meu pastor falou. Bem que meu líder me avisou. Bem que meus pais me falaram. Não vai nessa direção. Eu fui. É isso que Deus está dizendo. Hoje eles não te escutam, mas vai ter um dia que eles vão dizer: cara, a gente tinha um profeta no nosso meio e a gente não sabia. Ele falava e a gente não sabia. Por isso é muito melhor ouvir, aprender, abrir o entendimento para ouvir. É isso que é muito importante. Aí no capítulo 34 ele vai fazer a dissociação e vai começar a mostrar os pastores infiéis de Israel. Porque o povo estava naquela circunstância também tinha muito a ver, porque eles tinham líderes, pastores, que não os conduziam. Ele mais uma vez vai fazer a analogia de pastores de rebanho, que é a analogia que a gente carrega até hoje, né? Que cuidam de ovelhas. Tudo bem? Então vamos lá, é forte esse texto, hein? Vamos lá, pastorzada que está me assistindo, vamos orar. Profetiza contra os pastores de Israel, versículo 2. Profetiza. Por quê? Olha só. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Já começou, já deu até um arrepio na espinha. Ele está dizendo, ai dos pastores de Israel. Eles só pensam neles mesmos. Deixaram de apacentar as ovelhas? Então, meu querido irmão e irmã, seja você divertente e de característica mais evangelística, mais apostólica, seja você mais um mestre, seja você mais um profeta, no meu entendimento, se você carrega o nome, o cargo e a unção de pastor, você tem que saber cuidar de ovelhas. Você tem que saber cuidar de ovelhas. Não me venha com essa de, lidar com ovelha não é pra mim, eu não gosto. Meu negócio é só pregar, eu não gosto de lidar com ovelha. Então você deveria ser só um pregador, não um pastor. Então aqui, ou então você tem que ter do teu lado uma equipe de pessoas que exercem o pastoreio. O que não pode é o pastoreio não acontecer. Tudo bem? É isso que a Bíblia está dizendo, Ezequiel. Pastores, vocês estão apacentando a você mesmo, ou seja, vocês estão pensando primeiro nas suas prioridades. E as ovelhas? Vocês comem gordura, versículo 3, vocês se vestem de lã, vocês degolam o cevado, mas vocês não cuidam das ovelhas. E não há problema em um pastor comer a gordura, vestir de lã, ou seja, viver com bênção, viver com conforto. Os pastores, em grande parte, renunciaram a uma longa caminhada
de sucesso na vida profissional. Os pastores renunciaram uma carreira para estar em tempo integral na obra, grande parte deles. E na verdade a genuinidade do chamado de muitos é essa, Deus os chamou para renunciar. Como foi comigo, você vai ver no novo livro que eu vou escrever algumas coisas disso. Que eu já escrevi, tem algumas coisas disso. Então não há problema o pastor, dentro da sua honestidade, dentro do que lhe é direito, viver uma vida de conforto, não há problema. Se é lícito, se convém, se ele obteve o recurso de maneira lícita, glória a Deus por isso, tudo bem, gente? Agora, só ter isso e não apacentar ovelhas que é o perigo. Só ter isso e não apacentar ovelhas que é o alerta da Bíblia, tudo bem? Então não é você não tem que olhar que roupa, ou que tênis, ou que aparelho de celular, ou que carro, ou qual foi a cidade que o teu pastor tirou férias. Não é isso. Glória a Deus, que Deus o abençoe cada vez mais. Agora, esse pastor tem que ser um pastor que ama o cuidado com as ovelhas. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque ele está dando um relato para a nação. Ele está dizendo assim para os pastores: a ovelha fraca você não fortaleceu. A doente você não curou, a quebrada você não ligou, a desgarrada você não voltou a trazer, a perdida você não foi buscar, mas você domina sobre elas com rigor e dureza. Então era, de novo, hein, não quero que você associe só ao pastor do tempo moderno, é o pastor lá antigo, mas são características. Ele está falando, cara, cuidou, você não cuidou, mas você só foi duro e rígido. Como assim? Isso não é pastoreio, isso que Deus estava dizendo para os caras. Ele estava falando assim, o que acabou acontecendo? Versículo 5. As ovelhas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Elas ficaram vulneráveis. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Então, pastores, escutam a palavra do Senhor. As minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras. Por quê? Por não haver pastor. E os meus pastores não procuram as ovelhas. Se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Versículo 8. Ó pastores, eu estou contra os pastores, e dele demandarei as minhas ovelhas. Porei termo, acabarei com o seu pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhe sirvam de pasto. Então, ponto, vou terminar esse assunto aqui dizendo algo. O único que é capaz de tratar com um pastor é o próprio Deus. Não entre na besteira de já lendo aqui e falar, olha, é o meu pastor. Ou é o pastor fulano de tal que eu conheço. É o pastor da igreja que eu vim, por isso que eu estou na igreja nova. Não julgue. Você não sabe o preço que o teu pastor paga no secreto, se paga ou não paga. Você não sabe as renúncias financeiras que ele faz todo dia. Você não sabe as dificuldades que ele atravessa ou deixa de atravessar. Você não sabe, então não entre na posição de julgamento. Deixe que se há um pastor com uma descrição, está aqui, quem vai lidar com ele é o próprio Deus. Ele vai responder diante do próprio Senhor, porque o Senhor disse, eu estou contra esses pastores. Ele vai tratar, eu vou pôr fim, eu vou pôr termo ao seu pastoreio. O Senhor vai tratar. E que difícil é para um pastor. Só que o pastor é aquele a quem muito dado, então muito ele vai ser cobrado. Então, se você é pastor, e eu também, o nosso objetivo é, Senhor, me ajuda a cuidar das ovelhas. Me ajuda a estar diante das ovelhas. Cuidar não significa, meu querido irmão pastor, vou falar para os pastores que estão nos assistindo aqui, líderes, estar 24 horas por dia, 7 dias da semana, disponível o tempo inteiro. Isso seria um personal pastor, um private pastor, alguém que todo o tempo e momento, que toca o telefone em qualquer horário, tem que parar tudo para atender uma pessoa que está com a unha encravada. Não é isso. Estar o tempo inteiro disponível também não é bom. O que é bom? Ser acessível. Todo pastor é acessível. Eu louvo a Deus pela visão que nós temos exclusiva, por exemplo, especificamente no nosso ministério, que quando acabam os cultos, isso antes de pandemia e quarentena, o pastor fica ali na frente para orar por quem quiser oração, para falar com quem quiser conversar, para orar pelas pessoas, trazer direção. Normalmente, lá na antiguidade, quando a gente tinha cultos normais, eu prego mais ou menos 40 minutos a 1 hora, mas eu fico na fila orando por pessoas de 2 a 3 horas. E aí, o pastor ele é acessível. Tudo bem? Então, estar disponível o tempo inteiro é o que as pessoas às vezes erram, porque daí o cara chega e vira assim, já que a gente está entrando nesse assunto, tá? Espinhoso. A pessoa vira e fala, pastor, eu não consigo falar contigo, você não é acessível, eu não consigo chegar a você. E aí você fala, como assim?
quando o culto acaba, eu tô ali para orar por todo mundo. Aí a pessoa fala, sabe o que é? Quando acaba o culto, eu não posso esperar muito, que, sei lá, seja o que for, papapá. Ou seja, quando você tá em casa, já pediu a tua pizza e tá comendo, o teu pastor tá lá aconselhando pessoas. Aí sabe o que acontece na segunda de manhã? Você manda uma mensagem pro pastor ou pra secretária do teu pastor falando assim, pastor, preciso urgente falar contigo. Essa semana tem que ser. Aí o pastor fala, cara, essa semana eu não consigo, tô com a agenda cheia. Tá vendo? Meu pastor é aquele pastor Ezequiel. Ele abandonou as ovelhas. Calma aí, tudo bem? Percebeu como é uma via de duas mãos? Então, pastores, sejam acessíveis. Não é disponibilidade 24 horas por dia, porque ninguém é assim em momento nenhum. Você tem tua vida pessoal, tem a tua família, tem a tua esposa, tem as suas atividades, tem o teu momento de buscar a Deus. Agora, ser acessível é um requisito para todo pastor. Não existe, no meu entendimento, pastor inacessível. Ele tem que ser acessível, seja ele o mais conhecido ou menos conhecido, seja ele o mais com maior número de seguidores da face da terra, ou com só ele o seguindo, talvez nem ele. Se ele pastoreia uma igreja especificamente, se ele não é só um pregador de conferência, se ele pastoreia uma igreja, ele tem que estar acessível à sua igreja. Ele tem que estar acessível à sua igreja. Tudo bem? Aí ele continua mostrando agora qual é a maior evidência que nós vamos ler aqui, que é o tempo do novo. Porque até agora ele falou da visão da glória de Deus que ele teve, já te mostrei o templo aqui. Aí ele vai começar a falar sobre as maldições sobre cada nação, a maldição sobre Judá e Jerusalém. Agora vai chegar o tempo do novo. Chegou um cara dando a notícia no capítulo 33, a casa caiu, caiu a cidade, que está em ruína. Aí ele começa a falar dos maus pastores, ou seja, o povo está sem direção, vocês não estão pastoreando, mas vai chegar um tempo novo. Deixa eu profetizar sobre as nossas vidas de novo. Chegou o tempo novo. Porque ele diz assim, versículo 11, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Deus vai levantar cuidado. Como um pastor que busca o rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas. Eu vou livrá-las dos lugares para onde foram espalhadas. Ele tá aí, a gente vai começar a ler. Hoje eu não vou falar muito sobre isso, mas o sentido escatológico, ou seja, o sentido apocalíptico, as revelações do Apocalipse começam a ser destrinchadas em Ezequiel. Então, esse reunir o povo também é uma figura do fim dos tempos, tá? A gente vai falar isso com isso mais calma na segunda, e quando a gente vai entrar com toda a análise do templo, da visão do templo de Ezequiel, não vou me adiantar. Então, versículo 14, apacentarei-as em bons pastos, nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, a gorda e a forte, a que só pensou em si mesmo, eu destruirei, apacentarei com justiça. Eu vou julgar entre ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Tem até uma mensagem recente do apóstolo Rina, que ele pregou agora nesse período de quarentena na sede, deve estar no YouTube da Bola de Neve Oficial, Ovelhas ou Bodes. Então ele vai fazer a diferenciação entre o que é ovelha e o que é bode. Ele vai vir para julgar, ele vai vir para separar em tudo, gente. Naquele que é o cristão do dia a dia, ele vai separar quem é ovelha e bode. Naquele que é o líder, ele vai separar quem é ovelha e bode. Naquele que serve nos ministérios, ele vai separar quem é ovelha e bode. Nos líderes ministeriais, ele vai separar quem é ovelha e bode. Porque ele é Deus. É isso que ele está falando. Eu sou Senhor, nada passa diante de mim, nada. Por quê? Versículo 21. Vocês estão andando de lado com o ombro, empurrando com chifres, impelindo as fracas a se espalharem. Isso é bode que chega para trazer confusão. Agora, chegou o tempo do novo. E o primeiro novo que eu quero te mostrar é o novo Davi. Suscitarei para eles um só pastor. Eles as apacentará. O meu servo Davi as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Então todo pastor hoje, e olha que honra, não vou chorar de novo porque dá vontade, olha que honra de exercer o pastoreio. O pastor, ele carrega a essência do novo Davi, ou seja, da raiz de Davi. O pastor tem que carregar a essência de Jesus Cristo, tem que expressar o amor de Jesus Cristo na terra, o amor que corrige, que confronta, mas o amor que ama, que refugia, que abraça, que direciona, amor. Então ele está dizendo, eu vou levantar um novo. A cidade está caída, nós estamos no cativeiro, nós estamos no exílio, mas primeiro, vem o novo Davi. Tudo bem?
vem o novo Davi, vem uma nova raiz de Davi, vem aquele que vai apacentar meu povo, vem aquele que é o novo sobre Israel. Porque vocês, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, vocês são ovelhas minhas, versículo 31. Eu sou o vosso Deus, o Senhor. Então Deus vai começar a trazer o novo. Ele dá uma pausa aí e profetiza contra os montes de Seir e a profecia aos montes de Israel. Seir é o monte de Edom. Você lembra que Edom são os descendentes de Esaú? Então ele vai falando, montes de Edom, vocês vão cair, porque montes eram os locais que eles faziam sacrifícios, que eles faziam adoração pagã. Vocês vão cair. Ele fala aos montes de Israel agora, o que vai acontecer? Eu vou derrubar um monte de Edom, ou seja, eu vou derrubar um monte da imoralidade, mas eu vou levantar um monte, versículo 8. Os montes de Israel produzirão ramos, eu darei fruto para o meu povo de Israel que está prestes a vir. Então, novo Davi, agora novo fruto. Tá comigo? Vai anotando aí, Ezequiel começa a falar do novo, então. Novo Davi, novo fruto. Os montes vão começar a dar fruto. Vocês vão ter herança. Agora, se há um novo Davi, se há um novo fruto, haverá um novo Israel, ou seja, haverá uma nação transformada. Olha só, versículo 17. Quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram. Foi contaminado. E eu, versículo 18, derramei o meu furor. Versículo 19, espalhei-os entre as nações. Mas, versículo 21, eu tive compaixão do meu nome. Então diz a casa de Israel, versículo 22, não é por amor de vocês, é pelo meu nome, pela aliança que eu tenho com vocês. E o que vai acontecer? Já tive novo Davi, novo fruto, novo Israel. Agora, novo coração. Versículo 26, eu vou dar a vocês um coração novo. Eu os porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e agora darei um coração de carne. Então, isso dá uma pregação, né? Dá até um livro, na verdade, como nos prepararmos para o novo. O novo Davi, ou seja, Jesus Cristo, ele vem para nos conduzir. O novo Davi me faz dar novos frutos, os montes vão produzir de novo. Com novos frutos eu tenho uma nova nação, uma nova cultura, um novo local para habitar. E agora eu tenho um novo coração, meu coração não vai mais se perverter. E no novo coração, agora ele está preparado no versículo 27. Eu derramarei ou colocarei dentro de vós o meu espírito e vocês andarão nos meus estatutos. Que maravilha viver o novo de Deus, né? E sabe como o novo de Deus começa? Com o famosésimo capítulo 37 de Ezequiel. O Senhor me levou então para uma visão de vale e os ossos estavam secos. Então são ossos humanos secos, um cemitério, morte. Só que também é a base para a criação. Porque tudo que ele precisou para criar foi terra e sopro. Foi terra e sopro. Ele está num vale, um desterrado, cheio de ossos. Será que Deus pode soprar de novo? Será que tudo pode recomeçar? Então agora é nova criatura. Estão comigo? Anotou os novos aí? Para você não se perder? Vamos lá? Que tá top, hein? Novo Davi, Jesus Cristo. Novos frutos, os montes vão frutificar. Nova nação, um novo Israel. Novo coração. E agora nova criatura. Nova criação. Versículo 37. O Espírito do Senhor me deixou no meio de um vale de ossos. Capítulo 37, versículo 1. No meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos estavam sequíssimos. E o Espírito perguntou, filho do homem, esses ossos podem viver? E ele falou, Senhor, é o Senhor quem sabe. Ele falou, não, profetiza para os ossos. Fala, usa o verbo para criar. Você tem voz ativa de novo, porque você está no novo. Você tem voz mais uma vez e diz, ossos, escutem a palavra do Senhor. Eu vou trazer espírito sobre vocês e vocês vão viver. A situação hoje é de calamidade, a situação hoje é de destruição, a situação hoje é de desespero, a situação hoje é de cativeiro. Eu acabei de receber a notícia que a cidade caiu, mas depois que eu recebi a notícia da queda da cidade, eu já estou vendo a restauração, eu já estou entrando no novo de Deus. Profetiza, escutem a palavra do Senhor. Eu vou fazer o Espírito entrar em vocês vão viver. Então o Espírito entra, eu vou trazer a estrutura de novo, tendão, vão crescer sobre a carne, pele, vai crescer tudo de novo, e vocês vão viver. Agora olha que interessante, ele não fala
Pele, tendão e osso. Ele fala osso, tendão e pele. Ele está dizendo é de dentro para fora. O meu sopro de criação vem de dentro para fora. Eu coloquei um novo coração. É uma nova realidade. Não é mais a aparência exterior. É de dentro que vai para o exterior. Então eu profetizei. E quando eu profetizei, versículo 7, houve um barulho, um ruído. Um barulho dos ossos se batendo e se juntando osso a osso. Ele começou a criar. Então o barulho, o rebuliço, o agitar mostra que Deus criou algo novo. Quando eu olhei, tinha tendões sobre os ossos, estrutura. E agora tinha crescido carne e pele, mas não tinha espírito. A estrutura estava pronta, de dentro para fora, mas agora faltava o principal. Profetiza o espírito. E a Bíblia diz, versículo 9, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra. Sopra sobre os mortos para que vivam. Sopra sobre os mortos para que vivam. É de dentro para fora, meu irmão, minha irmã. Quando as coisas ficam sem estrutura, quando as coisas ficam sem direção, nós vamos receber de Deus o novo. O novo Jesus, o novo Davi, Jesus Cristo já está conosco, os novos frutos que os montes começam a dar, a nova nação, o novo coração, a nova criatura. Agora vem um novo vento, porque o primeiro vento veio no Éden. Estão comigo? Quando ele soprou para criar o homem, agora vem um novo vento, é o Espírito Santo trazendo vento sobre as estruturas mortas. Sabe quem deu esse novo vento? Já estou me acelerando, mas lá em João, Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ele sopra sobre os discípulos e diz assim, recebam o Espírito Santo. Ele gerou um novo vento, esse vento continua ecoando até o Pentecostes, em Atos capítulo 2, que a Bíblia diz que um som veio muito forte, como de um vento impetuoso. Esse vento que vem dos quatro cantos está sobre nós, está sobre a terra. Oh meu Deus, já dá um mistério aqui. Oh, aleluia, ele diz, eu vou abrir a sepultura, eu vou fazer vocês saírem dela. Vocês estavam dizendo que acabou a esperança, mas eu vou abrir a sepultura. Versículo 13, quando eu abrir a sepultura, vocês vão sair dela. Vocês vão sair e eu vou colocar sobre vocês o meu espírito. O meu espírito, aleluia. Oh meu Deus, e aí acabou a divisão entre Judá e Israel. Versículo 17, se ajuntam um com o outro. Agora é só um pedaço. Por quê? Versículo 19, eu vou pegar Efraim, vou pegar Judá e vão se tornar um só na minha mão. Eu, versículo 21, os congregarei de todas as partes. Eu, versículo 22, farei deles uma só nação na terra. Então até a divisão estava acabando. Nunca mais, versículo 23, se contaminarão com ídolos. Eu os purificarei, eles serão meu povo. Eu serei o seu Deus. Aleluia. Oh Senhor, Deus é maravilhoso. Eu farei com eles minha aliança de paz, versículo 26, aliança perpétua, meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, meu Senhor Jesus. Amanhã, no Drive Culto da Bola de Brasília, às 10 horas da manhã, se você é de Brasília, não perde, você tem que estacionar teu carro lá, sintonizar na FM 94.1 e ficar me ouvindo pregar na calçada lá. Se você não é de Brasília, assiste, vai passar aqui no meu Instagram, no ao vivo, 10 horas da manhã. Eu vou pregar sobre o que é o novo, porque eu tô fazendo uma série de pregações que se chama A Esperança para o Futuro. Quarta eu já preguei, amanhã eu vou falar sobre o novo, e à noite, aí você não pode perder de jeito nenhum. Se você é de Brasília, você tem que fazer a tua inscrição, tá acabando, hein? Faltam poucas inscrições, você tem que fazer a tua inscrição, você tem que estar no curso de amanhã à noite. Eu vou falar sobre a esperança para o futuro e o que Deus vai fazer conosco. Então, de manhã eu vou preparar a gente para o novo e à noite a gente vai ouvir sobre a esperança que há para o futuro. Se prepara, hein? Se prepara. Você vai me ver falando muito disso aqui porque eu já refleti nesses textos antes, para te preparar muito antes, para preparar para essas lives, e Deus me visitou com pregações aqui que vão nos enriquecer muito. Então se prepare para o novo. Todos esses novos que eu falei aí, você vai me ver repetindo amanhã rapidamente no Drive Culto, mas esmiuçando um pouquinho mais, tudo bem? Então se prepare para o novo, se prepare para o vento soprar, o vento de Deus vai soprar sobre nós. Aleluia. Aí, a partir do capítulo 38, começam aquelas visões mais apocalípticas que a gente tá falando, tudo bem? E aí ele vai falar de um rei fictício, que não existe, chamado Gog. Rei de um povo chamado Magog. Gog e Magog não vão ser mais mencionados na Bíblia, a não ser em Apocalipse capítulo 20.
Magog é mencionado no rol da lista dos inimigos, dos reis perversos, inimigos do povo de Deus, lá em Gênesis 10, pode anotar isso aí. Magog, o povo é mencionado, porque ele é real. Gog é um rei que personifica todos os reis perversos que atacavam Israel. Agora começam algumas análises do que vai acontecer na época, mas principalmente o que está se falando aqui é sobre os tempos do fim. Nós vamos ler. Então Gog é a figura de rebelião contra Deus. Apocalipse 22 vai falar do milênio, e aí a gente vai entrar já em coisas mais profundas. Eu não vou entrar em Ezequiel tão profundo nisso, até porque Daniel vai falar um pouquinho também, mas a gente vai começar a entender algumas análises dos fins dos tempos, que a gente vai só lá no final da leitura buscar mais, que vai ser em Apocalipse. Mas só para você ter uma ideia, eu anotei algumas coisas aqui, tá? Existem algumas maneiras de se analisar e de se pensar o Apocalipse. Estão comigo aqui, ó? Maneira de analisar. Deixa eu ver aqui, ó. Tem pessoas que são amilenistas. Onde eu tô aqui? Amilenistas. Tem os que são pré-milenistas e os pós-milenistas. Eu estou falando o que é o milênio? É um período de 1000 anos em que Jesus Cristo vai governar em paz na Terra. Então os amilenistas, eles creem que essa é uma figura de linguagem, esse milênio não vai existir. Os pré-milenistas, eles creem que a igreja, eles se dividem em 2 pontos, tá? Os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas creem que a igreja sobe antes desse milênio, na verdade, antes da grande tribulação, e volta para reinar com Cristo no milênio. Os pré-milenistas históricos, eles creem que a igreja atravessa a grande tribulação e depois no milênio reina. Tudo bem? Não dá tempo, óbvio, de eu falar sobre isso hoje, só estou te trazendo um panorama. E aí tem os pós-milenistas que creem que nós já estamos vendo no milênio agora. O que eu vou me fixar mais é o pré-milenismo dispensacionalista, só para você entender a linha que nós vamos seguir, tá? Cada um encontra a sua linha. Mas nessa linha, tô com vários desenhos aqui, é crido que nós estamos vivendo a era da igreja, que vem desde a morte e ressurreição de Cristo ao derramamento do Espírito. Ok? Acontecerá um arrebatamento. Nesse arrebatamento, a terra vive uma tribulação, que são 7 anos descritos em Daniel. O anticristo reina sobre a terra. Cristo volta, né? Voltou. A igreja está com ele reinando aqui nas bodas do Cordeiro. E depois ele vem para reinar no milênio. Eu só estou começando a introduzir, porque agora nós vamos entrar numa figura em que ele vai mostrar Gog atacando o povo de Israel, caindo, no capítulo 38, ele invade Israel, no capítulo 39, ele cai, de novo, esse rei fictício que mostra os reis perversos da terra atacando o povo de Deus, mas caindo. E aí nós vamos entrar no capítulo 40, numa visão do templo. Então o templo já está em ruína. E agora Ezequiel é levado para ver o templo em Jerusalém. É o que se diz do terceiro templo. Então nós vamos entrar com calma isso a partir de amanhã, porque do 40 ao 48 ele vai falar bastante sobre o templo. Não vou entrar com muitos detalhes hoje para a gente não misturar e você não desmaiar. Eu só te dei uma introdução naquilo que a gente vai começar a analisar. E Ezequiel é top, é tipo feijoada de sábado. Mas segunda-feira eu vou voltar com essa introdução, te explicando essas linhas. De novo, essa explicação completa vai ser em Apocalipse, tá? Mas não dá para ler Ezequiel e principalmente Daniel sem começar a mencionar o Apocalipse e as visões que as pessoas têm. De novo, como eu já te disse, a intenção das lives de leitura bíblica não é bater e cravar uma linha teológica e defender uma linha teológica. Tudo bem? Nossa discussão a gente vai ler Bíblia. É Bíblia que a gente está lendo, tá? Palavra de Deus. Cada um vai ter a sua análise. É óbvio que eu vou falar das análises que eu entendo. E você tem total, principalmente o que diz respeito ao Apocalipse, você tem total liberdade de discordar, de falar, não, eu sou pós-milenista, eu sou pré-milenista, eu sou amilenista, aí não vamos nem entrar nisso, tudo bem, gente? Eu só comecei a colocar um ponto aí, para ficar um pouquinho nos teus lábios aí, a alegria de que é estudar
escatologia, o estudo dos fins dos tempos. Então Ezequiel vai ter uma visão no capítulo 40 do templo. É o que nós chamamos de terceiro templo. Tem pessoas que creem que esse templo vai ser vai ser construído. Tem pessoas que dizem que esse templo é um templo figurativo de maneira espiritual, não há indícios e não há detalhe suficiente para construir esse templo. Então a gente vai discutir bastante, vai falar bastante, principalmente na segunda-feira, tá? Que é quando ele começa. O que a gente tem que extrair hoje, daqui para trás, tá? Deus é um Deus de novo. Deus é um Deus de redenção. Ele mostrou o que ele ia fazer, mas ele também colocou o novo. Deus faz novas todas as coisas. Amém? Te dei só uma introduçãozinha, só para você ficar esperto aí e se preparar para aquilo que a gente vai estudar a partir da segunda-feira em Ezequiel e depois entrando nos outros profetas, principalmente em Daniel, para a gente começar a se preparar. Então, já prepara o meu prazol aí, toma um remedinho, vai ser bem. Segunda-feira a gente vai entrar, porque Deus sempre tem coisas novas. Bom fim de semana para você. Amanhã, então, de novo, deixa eu lembrar. Amanhã, se você é de Brasília, 10 horas da manhã, você tem que ir no Drive Culto, tem que estacionar na porta da igreja. Eu vou falar sobre como Deus nos prepara para coisas novas. Então a frase de hoje, se eu não me engano, eu já falei, já esqueci, mas se eu não me engano independente das circunstâncias, Deus tem coisas novas. Deus faz coisas novas. Mais ou menos assim, o Mauro já deve ter anotado, porque ele é muito excelente e dirigente. Na verdade, quando terminar essa live, acho que eu vou entrar no WhatsApp, já deve estar aqui a imagem, tá? Amanhã, então, 10 horas da manhã, eu vou pregar sobre o novo de Deus e como Deus nos prepara para o novo. Isso de manhã. À noite já é outra palavra. Continuação, mas outra palavra. Eu vou pregar sobre a esperança para o futuro. Vai ser sensacional. Se você é de Brasília, você tem que estar, tanto de manhã como à noite. À noite, você tem que fazer tua inscrição para estar, e estão acabando as inscrições. Então corre, tá bom? Corre para fazer. Se você não é de Brasília, de manhã e à noite vai passar no Instagram, Bola de Neve BSB e PR Felipe Parente, tá bom? No meu Instagram aqui, você pode acompanhar o Drive Culto e depois o Instagram da igreja acompanhar à noite ou no meu também. Vai ser bênção. Tenha um fim de semana abençoado, que a glória dele venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a tua família seja cheia da presença de Deus. Passe um sábado abençoado, leia um pouquinho mais Ezequiel, leia um pouquinho mais agora o que ele vai falar do templo, porque agora tá ficando profundo e sobrenatural. As pessoas estão me pedindo as imagens. Calma, é só um gostinho, ó. Eu tenho muitas outras aqui para segunda-feira que eu vou passar rápido, tá? Vamos nessa, para a gente estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a visão do final dos tempos, para a gente entender o que a gente está vivendo. Amém? Que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fica na paz de Cristo. Galera de Brasília, até amanhã nos cultos. Vai no culto da tua igreja, você de outra cidade. Se você não tem culto na tua igreja, assiste online. 19 horas e 10 horas da manhã. Um abraço para você, fica na paz. Bom fim de semana. E segunda-feira nós entramos em Ezequiel capítulo 40. De Ezequiel 40, nós 41, eu vou ler o 40 e 41. Nós vamos do 40 a 41 até Daniel 6. Vamos mergulhar, vamos buscar a presença de Deus. Ele é maravilhoso. Um abraço, fica na paz do Senhor. Até mais. Um abração.